Minha avó me visitou e perguntou dos 3.000 reais mensais que ela mandava. Eu disse, que dinheiro? Nunca recebi nada. A minha família na mesa ficou em completo silêncio. O barulho dos talheres parou. Minha mãe congelou com o garfo a meio caminho da boca. Meu pai, que estava rindo alto de uma piada que ele mesmo contou, ficou pálido. Meu irmão mais velho, sempre tão confiante, desviou o olhar para o lustre caro acima da mesa. O silêncio na luxuosa sala de jantar dos meus pais, cheia de decorações de Natal, era tão pesado que eu podia sentir o peso dele nos meus ombros. Minha avó, que tinha vindo de outro estado para passar o feriado, me observava da cabeceira da mesa. Seus olhos, ainda muito azuis e penetrantes apesar da idade, estavam fixos em mim. Então, Renata, ela repetiu, a voz calma, mas que cortava o silêncio como uma faca. Eu só queria saber se os 3.000 reais que mando para você todo mês estão sendo suficientes. Você parece tão cansada, querida. Eu pisquei, completamente confusa. Minha cabeça girou. 3.000 reais? Vovó. Eu comecei, minha voz saindo falhada. Que dinheiro? O silêncio ficou ainda mais tenso. Senti os olhos da minha mãe me fuzilando como se dissesse, não continue. Meu pai limpou a garganta, mas não disse uma palavra. Enquanto aquele silêncio se esticava, minha mente voou para aquela mesma manhã. Eu estava no meu pequeno apartamento, um lugar que eu chamava de lar, mas que mais parecia uma caixa de sapatos fria. Eu estava de pé na cozinha minúscula, vestindo um casaco grosso, mesmo dentro de casa, porque eu tentava economizar no aquecedor. Na minha frente, sobre a mesa, havia uma pequena pilha de moedas. 50 centavos, 10 centavos, algumas de R$1 que eu guardava como ouro. Eu contava e recontava, meu estômago roncando. Eu tinha que escolher. Ou eu pagava o ônibus para ir ao trabalho pelos próximos 3 dias, ou eu comprava pão e um pouco de manteiga. As duas coisas não eram possíveis. Eu trabalhava num emprego exaustivo, atendendo clientes o dia todo, ouvindo reclamações, sempre com um sorriso forçado no rosto. Eu saía de casa antes do sol nascer e voltava muito depois que ele se punha. E para quê? Para mal conseguir pagar o aluguel e as contas de luz e água. Viver sozinha era minha escolha. Minha teimosia, como minha mãe adorava dizer. Lembrei-me da última vez que visitei meus pais há 2 semanas. Eu estava exausta aí, num momento de fraqueza. Mencionei que meu aluguel ia aumentar. Renata, querida, minha mãe disse, sem tirar os olhos da televisão nova, gigantesca que ocupava metade da parede da sala. Eu não sei por que você insiste nisso. Essa sua independência só está te fazendo sofrer. Sua mãe tem razão. Meu pai concordou, mexendo no celular de última geração. Você podia estar aqui, confortável, no seu antigo quarto. Você só precisava ajudar um pouco nas tarefas da casa, cuidar do seu irmão. Mas não, você preferiu essa teimosia. Eu tenho um trabalho, pai, eu disse, cansada. E que trabalho, não é? Meu irmão riu, entrando na sala com um tênis novo na caixa. Mal paga suas contas. Olha só o que o pai me deu hoje. Legal, né? Eu apenas balancei a cabeça. Eles moravam naquela casa enorme que minha avó, mãe do meu pai, tinha dado a eles. Eles tinham cargos confortáveis na antiga empresa da família, que minha avó administrava de longe. Eles tinham tudo. E eu, que decidi tentar a vida por conta própria, era a ovelha negra, a teimosa, a que gostava de sofrer. Toda vez que eu os visitava, era a mesma história. Críticas veladas, comparações com meus irmãos, que viviam às custas deles e eram mimados com tudo do bom e do melhor. Roupas caras, eletrônicos novos, viagens de fim de semana. Enquanto isso, eu contava moedas para o ônibus. Agora, sentada naquela mesa de Natal, a realidade me atingiu como um tapa. O jantar era um banquete. Peru, assados caros, vinhos importados. A casa estava brilhando. Eu tinha chegado mais cedo, vinda direto do trabalho, sentindo-me deslocada com meu vestido simples, o único que eu tinha para ocasiões boas. Meus irmãos, por outro lado, pareciam ter saído de uma capa de revista. Minha avó, que eu não via há quase 2 anos, me abraçou com força quando cheguei. Renata, minha neta, ela disse me segurando pelos ombros. Você está tão magra. Eles não estão te alimentando direito aqui? Eu forcei um sorriso. Estou bem, vovó. É só a correria do trabalho. Ela me olhou de um jeito estranho, profundo, e depois olhou para meus pais. Entendo, correria. Durante o jantar eu a vi observar tudo. Ela observou meu pai se gabar de uma reforma que fez na casa. Observou minha mãe exibir um colar novo. Observou meu irmão falar sobre o carro que ele esperava ganhar. E então, ela soltou a bomba.
R$ 3.000. Todo mês. Para você, Renata. Eu voltei ao presente. O peru no meu prato parecia ter virado cinzas. Olhei diretamente para minha avó. Vovó, eu disse, minha voz tremendo, mas ganhando força. Eu juro pela minha vida. Eu nunca recebi um centavo. Eu não sabia de dinheiro nenhum. Minha avó não tirou os olhos de mim. Ela parecia procurar qualquer sinal de mentira. Eu acredito em você, querida. Ela disse finalmente. Então, lentamente, ela virou a cabeça. Seu olhar, antes preocupado comigo, agora era frio como gelo. Ela olhou para meu pai, que estava suando, apesar do ar-condicionado. Então, ela disse, a voz subindo um tom. Se a Renata não recebeu, onde está o dinheiro? O silêncio que se seguiu à minha pergunta. Que dinheiro? Foi a coisa mais alta que eu já ouvi. Meu pai, que segundos antes ria alto, ficou roxo. Ele abriu a boca, fechou, e depois pegou o copo de água com a mão trêmula. Minha mãe parou de sorrir. Seus olhos se arregalaram e ela olhou para o meu pai em pânico. Meu irmão mais velho, o favorito, tentou quebrar a tensão. Ele sempre foi bom nisso, em fazer piada das coisas sérias. Vovó, ele riu. Um som nervoso que ecoou na sala silenciosa. Que brincadeira é essa? A senhora é demais. Está pregando uma peça na gente, não é? Ele me deu uma cutucada com o cotovelo. Imagina só, Renata. R$ 3.000 por mês. Quem dera, hein? Com essa grana, você não estaria mais reclamando do preço do ônibus, não é mesmo? Eu não me mexi. Eu não ri. Eu apenas olhei para o relógio caro no pulso dele. O relógio que eu pensei que meus pais tinham dado de presente. Minha avó não sorriu. Seu rosto permaneceu sério, seus olhos azuis fixos no meu pai. Eu não estou brincando, ela disse, a voz firme. E eu não gosto que me chamem de mentirosa na minha própria família. Ela se virou para mim e seu olhar se suavizou por um segundo. Minha querida, eu não queria que fosse assim. Eu não queria te expor na frente de todos. Eu só queria ter certeza de que você estava bem. Eu balancei a cabeça, as lágrimas começando a se formar nos meus olhos. Vovó, eu não estou entendendo. É simples, Renata, ela disse. E então olhou para meu pai novamente, e a frieza voltou. Desde que você me ligou há 2 anos, dizendo que ia se mudar para o seu apartamento, eu decidi te ajudar. Eu sei como um começo de vida é difícil. Eu disse ao seu pai que todo santo mês eu depositaria R$ 3.000 na conta dele, com uma instrução muito clara. O dinheiro era seu, Renata. Eu levei a mão à boca. R$ 3.000, todo mês, por 2 anos. Eu fiz as contas na minha cabeça. 24 meses. R$ 72.000. O número explodiu na minha mente. R$ 72.000. Eu pensei nas noites em que fui dormir com fome, porque meu salário tinha acabado. Pensei nos sapatos furados que eu usei no inverno passado, porque não podia comprar um novo. Pensei nas vezes em que chorei no chuveiro frio, porque o gás tinha sido cortado e eu não tinha como pagar o conserto. E eles sabiam o tempo todo. Vocês, eu sussurrei, olhando para meus pais. Vocês sabiam. Vocês me viam chegar aqui exausta. Vocês me ouviam dizer que eu estava lutando. E vocês, o que vocês fizeram? Renata, querida, calma. A minha mãe disse, se levantando e vindo em minha direção. Não é bem assim. Nós íamos te contar. Nós estávamos guardando para você. Guardando? Eu gritei, me afastando dela. Guardando para quê? Eu não tinha dinheiro para o ônibus hoje de manhã. Eu tive que escolher entre almoçar ou jantar. Que tipo de guardar é esse? Não fale assim com a sua mãe. A meu pai rosnou, finalmente encontrando a voz. Ele também se levantou. Você não sabe das coisas. Você não sabe das nossas responsabilidades. Responsabilidades? E eu ri, um som seco e amargo. Eu sei que eu conto moedas para viver. E eu sei que meu irmão está usando tênis que custam o meu aluguel. Eu sei que vocês reformaram a cozinha inteira. Era com o meu dinheiro? Que absurdo! Meu pai gritou, vermelho de raiva. Nós não usamos o seu dinheiro. Como você ousa? Então onde ele está? Minha avó perguntou, a voz como um trovão. Todos nós nos viramos para ela. Ela estava calma, mas seus olhos brilhavam. Se não está com a Renata, ela continuou. E vocês não usaram? Ele deve estar guardado. Na sua conta, certo? R$ 72.000 aplicados, rendendo juros. Meu pai engoliu em seco. A mentira dele o tinha encurralado. Ele não podia dizer que tinha guardado, porque ela pediria para ver. Ele não podia dizer que tinha gastado, porque seria a confissão. Isso mesmo, a avó continuou.
como se lesse a mente dele. Nós vamos tirar a dúvida agora. Mãe, minha mãe tentou com a voz chorosa. É noite de Natal. Por favor, os vizinhos podem ouvir. Vamos. Vamos comer a sobremesa. A gente conversa sobre isso depois, em particular. Sobremesa? Minha avó riu, um som sem humor algum. Eu perdi completamente o apetite. Ninguém sai desta mesa. Ninguém toca na sobremesa. Ela olhou para o meu irmão. Você que é jovem e entende de tecnologia. Pegue o celular do seu pai. Meu irmão, pela primeira vez na vida, parecia assustado. Vovó, eu acho melhor não. Isso é coisa de família, a gente resolve. Pegue. Agora. Ela ordenou. Meu irmão olhou para o meu pai, esperando uma ordem contrária. Mas meu pai estava pálido como cera, olhando para a mãe dele. Ele não disse nada. Derrotado, meu irmão pegou o celular do meu pai que estava sobre a mesa. Abra o aplicativo do banco, disse a avó. Mãe, isso é um absurdo. É invasão de privacidade. E meu pai protestou, a voz fraca. Não é invasão de privacidade quando o dinheiro é meu e a beneficiária não o recebeu, disse a avó. Abra. Ou eu juro que ligo para o gerente do banco agora mesmo e peço um bloqueio de todas as suas contas. Você sabe que eu posso. A casa onde você mora, o carro que você dirige, o cargo que você ocupa, tudo veio de mim. O suor escorria pela testa do meu pai. Ele sabia que ela podia. Tudo bem. Tudo bem. Ele murmurou, derrotado. Ele pegou o celular da mão do meu irmão e, com os dedos tremendo, começou a digitar a senha. Minha mãe começou a chorar baixinho. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pego. Eu fiquei ali, de pé, tremendo de raiva e de alívio. A verdade estava vindo. Depois de 2 anos de luta, a máscara deles estava finalmente caindo, na frente da única pessoa que eles temiam. Meu pai não teve escolha. Com as mãos trêmulas, ele digitou a senha no celular e abriu o aplicativo do banco. O silêncio era tão absoluto que o barulho dos meus próprios batimentos cardíacos parecia ecoar na sala. Ele olhou para a tela por um segundo e seu rosto perdeu o último pingo de cor que lhe restava. Bem? Minha avó perguntou, inclinando-se para a frente. Estamos todos esperando. Mostre-nos o extrato. Minha mãe, vendo que não havia mais saída, desabou. O choro baixo que ela vinha segurando explodiu em um soluço alto e desesperado. Fomos nós, mamãe. A culpa é minha. Ela gritou, cobrindo o rosto com as mãos. Me perdoe, nós usamos o dinheiro. A confissão pairou no ar, feia e definitiva. Mesmo eu, que já suspeitava, senti um frio na espinha ao ouvir as palavras. Meu pai fechou os olhos, derrotado pela confissão da minha mãe. Usaram? Minha avó repetiu, a voz perigosamente calma. Usaram todo o dinheiro da Renata? Nós não tivemos escolha. Minha mãe choramingou. A casa dá tantas despesas. O custo de vida está tão alto. Nós tínhamos que manter o padrão. Tínhamos necessidades. Necessidades? Eu repeti incrédula. Necessidades? E eu? Eu não tinha necessidades. Eu que não comia direito. Eu que usava roupa rasgada. Não fale assim, Renata. Meu pai explodiu, agora tentando transformar sua vergonha em raiva contra mim. Você não entende. Você é uma criança. Você é irresponsável. Irresponsável? Eu ri, sentindo uma raiva fria tomar conta de mim. Eu sou irresponsável? Eu pago meu aluguel. Eu pago minha comida. Eu pago minhas contas. Eu não devo 1 centavo a ninguém. E você? Você rouba da sua própria filha. Eu não roubei. Ele gritou batendo na mesa. Eu sou seu pai. O dinheiro estava na minha conta. Era minha responsabilidade administrá-lo. Sua responsabilidade era me entregar. Eu gritei de volta. Pra quê? Para você gastar tudo em bobagem? Ele zombou. Para você queimar tudo em 1 mês, morando naquele buraco que você chama de apartamento? Nós fizemos o que era melhor. Usamos o dinheiro para o bem da família. O bem da família? Minha avó interrompeu a voz cortante. Você está me dizendo que o bem da família era deixar uma parte dela passar fome enquanto o resto vivia no luxo? Ela estendeu a mão para o meu pai. Me dê o celular. Mãe, por favor. Ele tentou. Me dê o celular. Agora. Ele não ousou desobedecer. Ele entregou o aparelho. Minha avó colocou seus óculos de leitura, que estavam pendurados em um cordão de prata no pescoço. Ela olhou para a tela, seus lábios apertados em uma linha fina. Ela ficou em silêncio por quase 1 minuto, apenas passando o dedo na tela, rolando para baixo, lendo. Eu observei o rosto dela.
Vi seus olhos se estreitarem. Vi sua mandíbula ficar tensa. Quando ela finalmente levantou o olhar do celular, ela não parecia mais a minha avó gentil. Ela parecia uma juíza prestes a dar uma sentença. Interessante, ela disse, a voz baixa. Muito interessante as necessidades que vocês têm. Ela olhou para minha mãe. Vejo aqui uma transferência de 15 mil reais. Uma viagem, 2 passagens. Foi uma necessidade urgente? Minha mãe encolheu-se. Ela olhou para o meu irmão. E você? Vejo aqui a entrada de um carro novo. 20 mil reais. Uma necessidade básica para um rapaz que nem trabalha, eu presumo? Meu irmão ficou pálido e olhou para o prato. O relógio caro em seu pulso parecia zombar dele. Ela voltou o olhar para o meu pai. E aqui, gastos e mais gastos. Roupas, jantares caros, reformas estéticas na casa. Uma televisão nova. Tudo isso, ela disse balançando o celular, enquanto a minha neta, a verdadeira dona desse dinheiro, contava moedas. A verdade era pior do que eu imaginava. Não é que eles pegaram o dinheiro e o usaram para pagar uma dívida urgente ou uma emergência médica. Eles o pegaram sistematicamente, mês após mês, e o queimaram em luxos. Eles me roubaram para mimar meu irmão. Eles me roubaram para manter uma aparência de riqueza que eles não podiam pagar. Eles me viam sofrer e não sentiam nada. Vocês não só pegaram o dinheiro dela, minha avó continuou, a voz tremendo de raiva contida. Vocês a humilharam. Vocês a chamaram de teimosa por querer ser independente. Mas a verdade é que vocês queriam que ela sofresse. Vocês queriam que ela falhasse, para que ela voltasse rastejando para esta casa e vocês pudessem usá-la como empregada, enquanto gastavam o dinheiro que era dela por direito. Era isso. Era exatamente isso. Eu finalmente entendi tudo. Todas as críticas, todas as vezes que me disseram que eu não sabia viver, todas as vezes que diminuíram minhas pequenas conquistas. Não era preocupação de paz. Era culpa. Era uma tentativa de justificar o injustificável. Se eu fosse uma fracassada irresponsável, então, na cabeça distorcida deles, eles estavam certos em tomar o que era meu. Eu olhei para eles. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família. As pessoas que deveriam me proteger. Como vocês puderam. Eu sussurrei. As lágrimas finalmente escorrendo quentes pelo meu rosto. Eu era sua filha. Eu sou sua irmã. Como vocês puderam dormir à noite, sabendo que eu estava passando por dificuldades, enquanto vocês gastavam o que era meu? Minha mãe tentou falar, mas apenas soluços saíam. Meu pai apenas me encarava. A raiva dele agora substituída por uma vergonha feia e vazia. Eu me senti completamente sozinha. Naquele momento, eu percebi que a família que eu pensei que tinha, na verdade, nunca existiu. Minha avó desligou a tela do celular e o colocou sobre a mesa com um baque surdo. O jantar acabou. Ela disse, Renata, querida, pegue seu casaco. Você não vai passar mais 1 segundo debaixo deste teto. Eu estava paralisada. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo. A ordem da minha avó, pegue seu casaco, ecoou na sala, mas eu não conseguia me mover. Eu estava presa entre a vida inteira de mentiras que eles construíram e a verdade devastadora que tinha acabado de desmoronar sobre nós. Renata. Agora, minha avó disse novamente, desta vez com uma gentileza firme. Isso me quebrou o transe. Eu me virei, sem olhar para meu pai, que estava petrificado, ou para minha mãe, que soluçava descontroladamente. Caminhei até a entrada, peguei meu casaco fino, o mesmo que mal me protegia do frio no ponto de ônibus, e o vesti. Mãe, por favor! E meu pai finalmente gritou, o pânico em sua voz. É noite de Natal. O que os vizinhos vão pensar? Você não pode simplesmente levá-la. Minha avó se virou para ele na porta da frente. Seu rosto estava duro. O que os vizinhos pensam é o seu único problema, não o que você fez. Ela perguntou. Você deveria ter pensado nisso antes de roubar sua filha. Você deveria ter pensado nisso toda vez que comprou um luxo com o dinheiro dela. Ela abriu a porta. O ar frio da noite entrou, fazendo as decorações brilhantes da árvore de Natal parecerem falsas e geladas. Nós vamos para um hotel, disse a avó. Amanhã Renata e eu vamos ao banco e vamos consertar o que você quebrou. Quanto a vocês... Ela olhou para meu pai, minha mãe e meu irmão, todos amontoados na sala de jantar, parecendo uma pintura trágica. Quanto a vocês, amanhã nós também teremos uma conversa muito séria sobre o futuro de vocês. Saímos pela porta da frente. Eu não olhei para trás. Eu não conseguia. No carro, o silêncio era pesado, mas não era desconfortável.
Minha avó dirigiu por alguns minutos e então parou no sinal vermelho. Ela estendeu a mão e colocou-a sobre a minha, que estava gelada. Eu sinto muito, minha querida, ela disse, a voz embargada. Eu sinto muito por ter confiado neles. Eu sinto muito por não ter verificado. Eu falhei com você. Eu balancei a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Você não falhou, vovó. Você me salvou. Você foi a única que me viu. Naquela noite eu dormi em uma cama macia de hotel, a cama mais confortável em que já estive. Pela primeira vez em 2 anos, eu não me preocupei se o despertador tocaria às 4 da manhã. Eu não me preocupei com o dinheiro do ônibus. Eu apenas dormi. Na manhã seguinte, minha avó era uma mulher em missão. Enquanto eu tomava um café da manhã de verdade, ela estava ao telefone. Sua voz era baixa, firme e não aceitava discussão. Eu quero um relatório completo de todas as contas, ela disse a alguém. E prepare os papéis. A administração de todos os meus bens voltará para mim imediatamente. Depois de desligar, ela se virou para mim. Primeiro, vamos cuidar de você, ela disse. Fomos ao banco. Minha avó abriu uma nova conta em meu nome, uma conta que só eu poderia acessar. Ela sentou-se com o gerente e eu a ouvi explicar a situação. Em menos de 1 hora, ela tinha os números exatos. 72 mil reais, ela disse, olhando para o papel. Mas isso não é justo. Esse dinheiro estava parado, sendo usado por eles. Se estivesse investido para você, teria rendido. Vamos corrigir isso. Ela fez alguns cálculos rápidos. Ela adicionou uma quantia generosa por danos, por juros, por tudo o que sofri. Então, na minha frente, ela assinou uma ordem de transferência da conta principal dela para a minha nova conta. Eu olhei para o caixa eletrônico alguns minutos depois. O número na tela fez minhas pernas tremerem. Não era uma fortuna que mudaria o mundo, mas para mim, era o mundo inteiro. Era a segurança. Era a liberdade. Era o preço de 2 anos da minha vida de volta. Mais tarde, no hotel, o telefone da minha avó tocou. Era meu pai. Ela colocou no viva voz. Mãe, você não pode estar falando sério. Ouvi a voz dele desesperada. Cortar tudo? A mesada? Mas como vamos viver? Como vamos pagar as contas? Vocês têm seus empregos? Minha avó respondeu friamente. Empregos que eu providenciei para vocês. A partir de segunda-feira, vocês vão descobrir o que é receber um salário de funcionário, não de dono. Todos os bônus e extras da diretoria acabaram. Vocês vão trabalhar de verdade agora, como a Renata trabalhava. E a casa? E minha mãe chorou ao fundo. Você não pode nos tirar da casa. A casa é minha, disse a avó. Eu dei a vocês para morarem, não para serem donos. Vocês têm 30 dias para começar a me pagar um aluguel justo, no valor de mercado, ou têm 30 dias para desocupar. Houve um grito do outro lado. 30 dias. Isso é loucura. E o meu carro? E meu irmão gritou pegando o telefone. Vovó, o carro que o pai me deu. Ele disse que eu tenho que vender. Eu não posso vender meu carro. Seu pai não tem como pagar o seguro ou a gasolina dele, querido, disse a avó. E honestamente, vocês vão precisar do dinheiro para pagar a conta de luz e a comida. Bem-vindo ao mundo real. Ela desligou. Eu fiquei olhando para ela atônita. Em menos de 24 horas, ela havia desmantelado o castelo de cartas deles. Nas semanas seguintes, minha vida mudou completamente. A primeira coisa que fiz foi pedir demissão do meu emprego exaustivo. Eu entrei no escritório do meu chefe, entreguei meu aviso prévio e, pela primeira vez, saí de lá com o sol ainda brilhando no céu. Usei o dinheiro para alugar um apartamento novo. Não era um palácio, mas era em um bairro seguro. Tinha janelas grandes que deixavam o sol entrar. E eu podia ligar o aquecedor sem medo. Meu irmão me ligou mais uma vez, alguns dias depois. Sua voz era irreconhecível. Renata, por favor. Você tem que falar com a vovó. O pai e a mãe estão brigando sem parar. Eles venderam o meu carro, para pagar o cartão de crédito. Você está com aquele dinheiro todo. Você não pode ajudar sua família? Eu respirei fundo. A antiga Renata, a que se sentia culpada, teria cedido. Mas eu não era mais ela. Eu não posso. Eu disse com a voz calma. Eu passei 2 anos sendo sua família. Eu passei 2 anos passando necessidade enquanto vocês viviam no luxo às minhas custas. Agora, vocês só estão tendo um gostinho da vida que vocês me deram. Por favor, não me ligue mais. Eu desliguei o telefone. Hoje, 6 meses depois, minha vida é outra. Eu me matriculei na faculdade, em período integral. Eu estudo o que amo. Minha avó voltou para seu estado, mas nos falamos todos os dias. Ela é minha verdadeira família. Eu não soube muito sobre eles.
Ouvi dizer que meu pai e minha mãe estão realmente trabalhando duro pela primeira vez na vida. Ouvi dizer que meu irmão teve que arrumar um emprego para pagar suas próprias contas. Eu não sinto alegria pelo sofrimento deles, mas também não sinto pena. Sinto apenas alívio. Eu estava sentada na pequena varanda do meu apartamento, lendo um livro para a aula, quando meu telefone tocou. Era minha avó. Oi, vovó. Oi, minha querida. Só ligando para dizer boa noite. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Eu sorri, olhando o sol se pôr. Não, vovó. Eu estou ótima. Eu tenho tudo o que preciso, e era verdade. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha tudo. Eu tinha paz.